Então, a gente tem aqui o nosso projeto com o layout, né, do jeito que o cliente quer. Esse aqui foi o cálculo que a gente fez, né, na planilha, ali as áreas, tudo certinho. E mais ou menos a localização dos móveis para a gente poder lançar as nossas tomadas e iluminação, tá? E aqui o projeto sem nada para a gente poder trabalhar, né? Sem os móveis e... Esse projeto, então, Não, porque eu não consigo colocar AutoCAD lá. Você tem um pendrive aí? Não? Eu mandei para o e-mail da turma, Eu mandei para o e-mail da turma. Que ele me... Uhum. Mais alguém não tem? Para poder copiar agora, pelo menos para a gente... Você é editora? Ó, eu tenho aqui no meu pendrive, se alguém quiser também copiar, para a gente poder ganhar tempo. Alguém quer? Pode vir buscar aqui, ó. Daí a gente ganha tempo, tá? Então, ok. Então, a próxima etapa é a gente pegar a nossa planilha de previsão de cargas, que tem ali quantas lâmpadas, qual que é o circuito, e lançar isso no nosso projeto, tá? Aqui, ó, vocês têm uma legenda com alguns modelos, que isso aqui é da norma, tá? Que diz o que é, tá do ladinho. Aqui tem alguns detalhes, por exemplo, a altura da tomada, qual que é a distância da porta, de que lado que fica tudo ligado e de lado que fica tudo desligado, né? Aqui também, ó, quando é uma caixa 4x2, 2x4, 4x4, como que você faz a instalação, tá? Aqui a gente tem um modelo de, um esquema unifilar do quadro de distribuição trifásico, tá? Então, os fios que vêm no medidor, por cor aqui, né? Então, fase A, fase B, fase C, o neutro que é azul e o terra que é verde, tá? Então, aqui, ó, a gente aterra, todos os circuitos são aterrados, tá? Todos os circuitos têm um terra. Então, você não usa um terra para a casa inteira. Tem eletricista que faz isso. Não, cada circuito tem o seu terra, tá? Então, o que vem do medidor? Então, vem o neutro, que vai aqui para o aterramento, na verdade, ele entra aqui no disjuntor geral, o terra, que vem do aterramento, né, vem aqui para a placa de aterramento, tá? Aí, o neutro, que sai aqui do disjuntor geral e vai para a placa de aterramento, porque nos circuitos 220, ele também faz função de terra, tá? E daí, aqui é o aterramento de cada fase, porque são 3 fases, né? Esse aqui, oi? O neutro está sentindo terra? Quando é 220, sim. O neutro e o terra é o fio PEG, na verdade, né? E eu tenho, por exemplo, e aí tem 220, esse do 10. Uhum. Aí tem tomada do 110 que usa o neutro. Tá errado, né? Não, aqui, ó, aqui tem um esqueminha, ó. Fica fácil de enxergar. Quer ver, ó? Então, aqui a gente tem o fase, o terra, que o terra sempre vai no meio. Então, nas tomadas que tem 3 pinos, o terra vai no meio, tá? Eu não mostro o dedo, que senão não vai dar certo. E o neutro, tá? Isso aqui é o que vem do quadro de distribuição. Então, para tomada tanto de 10 amperes ou de 20, vocês sabem qual que é a diferença da tomada de 10 e de 20? Exatamente, porque a tomada de 20, ela é para equipamentos mais, que demandam uma potência maior, tá? Então, por exemplo, micro-ondas é tomada de 20 amperes. No chuveiro, no banheiro, é 20 amperes, que você vai usar um aquecedor elétrico, um secador de cabelos, o plug é mais grosso. Por que eles separaram isso? Porque antes você não tinha essa especificação, então você usava qualquer tomada.
e isso dava sobrecarga. Então, eles resolveram separar desta forma, tá? Então, aqui, ó, no caso da tua lanchonete, ó, você vai usar uma fase, um terra e um neutro. Tá? Não, sim, Então, tá certo. eu não entendo por que o neutro está na real. Porque você, como aqui a gente, quando é 220, você trabalha com duas fases. Você não tem espaço na tomada para ligar 4 fios, para você ligar 2 fases, um terra e um neutro. Então, você usa o fio PEG, que ele faz a função de terra e neutro, tá? Que ele vai ficar, então você vai ter fase A, fase B e o PEG. Por isso que aqui no quadro de distribuição, o neutro também é aterrado, porque tem momentos que ele faz papel de terra, né, nas ligações em 220, aqui na nossa região, que é 127. No litoral, ou em Santa Catarina, nas cidades que já é 220, uma fase já tem 220, uma fase. Aqui, uma fase tem 127, lá já chega a 220 numa fase. Então, um equipamento 220, você não vai ter 2 fios, você só vai ter um. Bom, porque foi assim, um eletricista fez o serviço, daí o outro eletricista foi fazer o serviço e falou que estava cheio de gambiarra, porque o cara tinha colocado no meio do terra. Então, mas é para o equipamento 220? Né, tem os dois, tem 110 e eles... Daí você, só que a instalação é diferente, né? Então, e assim, você vai ter um circuito só para aquela, que nem vamos supor aqui, seja esse lado seja 220 e esse lado seja 127. Você vai ter o circuito separado. Ali vai ser o circuito 1 e aqui vai ser o circuito 2. Você não tem como fazer 127 e 220. Então, aqui vai chegar 3 fios, um fase, um neutro e um terra, e aqui vai chegar 3 fios, 2 fases e o PEG. Entendeu? Então, nesse momento, o neutro faz a vez do PEG, QEG. Eu não me lembro o que significa a sigla, não me lembro mesmo, mas se vocês quiserem pesquisar na internet e falar para nós. Então, não está errado, só que depende da instalação, entendeu? E isso tudo vai vir do quadro de distribuição. Tipo, eu já vi eletricista que pegou o mesmo terra que estava passando ali, o mesmo terra que estava passando aqui, porque ele colocou Isso, então, isso está errado. Então, o circuito 1 vai ter o seu terra, o circuito 2 vai ter o seu terra. Se aqui fosse tudo 127, circuito 1, circuito 2, o circuito 1 ia ter os 3 fios separados e o circuito 2 também, né, fase terra e neutro. Então, é tudo separado. Então, mas é bem comum, assim, eles porque acha que, é um terra só, daí pega, né, mas enfim, cada circuito tem o seu terra. Muitas casas são feitas não entendem o projeto. Isso, antigamente era rede, né? Até falei na primeira aula, né? A rede. Você tem um fio saindo lá do medidor que passa pela casa inteira e vai fazendo as derivações. Tipo, é um fio só, né? É um fio para tudo, um fio para um neutro, um terra e uma fase. Exatamente. Né? O fio 10 passando Isso é uma luta na minha casa, porque o meu pai não quer que a gente arrume lá no meu pai ainda é rede. Ele acha que está funcionando bem, não é para mexer. Então, tá bom, está funcionando, mas não é o adequado, não é seguro, né? Porque se dá um problema ali, é difícil. Tá, e daí aqui a gente tem os outros detalhes de iluminação, né? Caso a gente use. Aí aqui a gente tem um diagrama unifilar, que esse aqui é o nosso quadro de distribuição, tá? Então, a gente tem a fase, a curva do disjuntor, que a gente tem curva B, curva C e curva D, depois a gente vai ver o que é isso. Qual que é o fio, e isso aqui é a representação, né? Vocês sabem qual que é esse aqui? Essa metadinha aqui, qual que é? Não, esse é o retorno. Esse aqui, qual que é? Dou-lhe uma. É o neutro. A fase é o... Exatamente. Exatamente. Então, aqui é um circuito de iluminação, né? Aqui também, o circuito 2 é o circuito de iluminação. Aqui a gente tem os 3, ó. Neutro, fase e terra. Tá? Tem lugar que o terra é pela metadinha assim também, ó. Tanto faz, tá? Tanto faz. Eu gosto de representar desta forma. Aí aqui a gente tem... Isso.
Tanto faz. O importante é você ter daí na sua legenda, T de terra. Esse é o mais fácil que tem, né? Mas eu fazia bastante confusão daí entre fase e neutro. O retorno é fácil também, porque é só metade, né? Mas aí o circuito, qual que é a seção do fio, qual que é o disjuntor, qual que é a tensão, qual que é a potência daquele circuito e o que que ele está atendendo, tá? Então, isso aqui é a apresentação do diagrama unifilar, tá? Daí aqui diz qual que é a categoria da Copel, qual que é a demanda, qual que é a carga instalada, né? Então, a demanda, no nosso caso, seria lá os 39,9 K. E a categoria os 30 K, que é o que a Copel entregaria, tá? Aqui, qual que é o tamanho da placa de cobre? Então, você vai contar quantos circuitos tem, para saber quantos disjuntores, né? E mais um, que é o disjuntor de segurança. E qual que é a largura, espessura e a amperagem dessa placa de cobre, tá? Porque isso tudo é tabelado. A amperagem, você joga ali de 15% a 20% a mais. Então, por exemplo, aqui no nosso caso, no nosso padrão de entrada é 80, né? Então, 15% a mais ou 20% a mais vai dar 106, é isso? Mais ou menos isso, né? Se eu não estiver errada. Então, aqui você vai colocar uma placa de 110. Você vai ver na internet qual é a placa que tem, porque não adianta você colocar uma informação aqui matemática se não tem um produto no mercado. Ah, eu vou colocar um disjuntor de 18 amperes. Tá, mas tem disjuntor de 18 amperes para vender? Você tem que pesquisar. A mesma coisa funciona para qualquer projeto, estrutural, hidráulico, você tem que ver o que existe no mercado para você poder entregar um projeto que o cliente possa comprar e atender esse projeto, tá? Daí aqui, então, é o que vem do medidor, que é aquela informação tabelada da Copel, né, vem do medidor. Aqui também foi um caso de 3 fases mais o neutro, 4 fios, vocês lembram, né, tá lá na tabela. Aqui é o DPS de segurança, isso aqui também é tabelado, tá? Aqui, qual que é o disjuntor? No nosso caso seria 80, né, nesse caso foi 100, tá? Aqui o neutro, que vai ser aterrado, e aqui o terra, que também vai ser aterrado, tá? Aqui, no nosso caso, era um sobrado, e daí ele atendeu aqui o primeiro pavimento, e aqui ele foi para o QDC superior, né? Esse cliente quis um QDC embaixo e um QDC em cima para poder facilitar a manutenção, tá? Aqui a gente tem 2 modelos de padrão de entrada, tá? Um é condomínio, tem condomínio que nem não tem poste assim, né? Ele vem subterrâneo, você faz a caixinha ali. Então, aqui, ó, você só vai substituir as informações, conforme a tabela da Copel. 4 fios de 35, PVC de 32, tá? Aqui, qual que é o tipo da caixa? Isso aqui a gente acha na NTC. Vamos ver. Eu não sei se eu vou conseguir. Ah, tem. Ó, fornecimento de tensão secundária. Ah, esse aqui é só o anexo. Não vai ter. Isso aqui foi uma alteração recente que teve, que antes, o ramal de entrada, ó, vai ver a nova ligação. Antes era assim, olha. Vinha lá do quadro da Copel, né, os 2 fios, depois passava pelo medidor, depois saía do medidor e ia lá para o disjuntor, depois que ia para casa. Agora não. Agora ele... Cadê? Agora é aqui, ó. Ele... Ué, mas é o mesmo, né? Cadê? Peraí. Esquema de ligação elétrica no padrão antigo. Daí ele sai e passava pelo... Agora ele tem que ir antes. Ele passa antes no disjuntor e depois que ele vai para casa. É o contrário. Peraí. Deixa eu pegar a minha, que é mais fácil. Acho que não tá aqui. Vocês não sabem como que é difícil conseguir norma da Copel. Vamos ver se eu acho aqui. Ah, vai cair na mesma. Eu vou baixar e vou mandar para vocês, daí a gente consegue ver. Mas ele inverteu, tá? Então, antes, ele chegava...
Aqui. Então, aqui, ó, na norma da Copel, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar e olhar na norma da Copel. Tem muita coisa interessante. Tem coisas interessantes e tem algumas dessas observações que tem aqui, ó, é legal você colocar no projeto, né? Mas o duro, né, professor, tem um pouco de fiscalização, né? Eles só querem ver só se o quadro lá tá certo lá na frente, nem ver. Não, o importante é recolher o consumo, né? Mas, assim, com relação ao padrão de entrada, eles são bem exigentes, tá? Se não tiver lá o padrão certo, o poste certo, a ligação certa, você não consegue instalar teu padrão, teu medidor. Eles voltam, né? Hoje já vi eles dando multa, porque estava irregular, que a pessoa tinha que... Principalmente os mais antigos, né? Lá na casa do meu pai, o poste era de madeira, não tinha disjuntor, era fusível. Então, meu pai foi notificado para mudar, porque aquele padrão não estava mais atendendo o sistema. Daí ele foi notificado, teve que mudar, né? Daí fez a caixinha, mas o padrão dele ainda é antigo. Então, algumas coisas eles olham, mas está bem complicada a Copel, assim. A Copel está muito burocrática, sabe? De não fazer uma instalação num condomínio de apartamentos, porque faltou uma rúbrica. Uma rúbrica. Entende? Então, tipo, pô, isso, se você parar para pensar que você vai deixar de atender um monte de consumidor, que eu não sei quantos apartamentos tem, mas é muito apartamento, é um condomínio grande desses da Minha Casa Minha Vida, assim, olha. Então, aqui tem aquelas tabelas, ó, essa aqui, deixa eu achar. Eu uma vez, eu estava educando um padrão, eu tinha colocado uma bomba para proteger a caixinha, os caras foram ligar lá, desenrolaram o padrão, pegaram aquela bomba lá, não tiveram a capacidade de tirar a bomba. É bem assim mesmo. Aqui não, agora já mudou de novo, né? Agora esse ano já mudou de novo. Tem aquele ali, quer ver? Deixa eu achar. Será que não é esse? Ah, não é esse. Eu não vou achar mesmo que eu quero, porque não é esse. Esse aqui é o anexo, a gente pede a NTC, só vem o anexo. Aqui. Agora, esse daqui, acrílico. Sujar o acrílico. Mas o pessoal rouba, não adianta. E travou a tampa, né? Parece que a chavezinha e ouviu um pouco projetado, fora os caras não colocaram também. Ligar por novo, quebrar uma tampa. Aí eu Então, essa aqui, ó, é aquela tabela de dimensionamento que está ali no quadro 2, na demanda, na entrada de energia, no 3, tá? Então, é essa tabelinha aqui. Esse aqui que está em cinza, ele é da área rural, tá? Então, aqui na nossa tabelinha só tem o 19, o 22 e o 25, porque o restante, né, a gente não usa. Mas se porventura vocês forem trabalhar com área rural, tem que vir aqui para ver, tá? Aqui tem, ó, quando você tem unidades consumidoras agrupadas, eu tenho 2 casas no mesmo terreno que vão usar, né? Então, você tem aqui qual que é a corrente que você vai considerar. Então, você soma, né, a corrente dos disjuntores, que você vai fazer um poste só, e daí você tem aqui a informação, tá? Daí aqui você tem, quando você vai fazer a obra, qual que é, né, a sinalização, qual que é a distância, tem bastante informação interessante, principalmente quando você faz instalação mesmo, né? Aqui, ó, qual que é o padrão, né, quando tem, como que você pode instalar, quando é no muro, a medição da mureta de condomínio, como que faz, ó, essa aqui é outra forma que eles aceitam, né? Você afasta ali 1 metro e coloca ali, ou aqui na lateral, ó, sem portão, com portão. Então, tudo isso daqui são as formas que a Copel aceita. Ó, quando o portão é recuado, tá?
ele pode ficar aqui. Então, isso é, ó, quando é no poste, como é que você tem que deixar a abertura, tá? Isso aqui é a Copel, por isso que ela não aceita algumas instalações, porque ela tem isso aqui tudo padronizado. E a pessoa que faz instalação e diz, eu sou eletricista padrão Copel, é porque ele faz exatamente o que a Copel pede, tá? Aqui tem os tipos de caixas, tá? Que é isso aqui que a gente vai colocar, isso que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui, ó, caixa tipo CN. Como é que eu sei? Eu vou ver aqui qual que é a categoria que o meu projeto pediu. A gente enquadrou, o nosso é na categoria, vocês lembram qual que é? 38. Então, eu vou ver aqui, ó, 38, ó. Então, a caixa CN, 80 ampere, medidor polifásico. Beleza. Tranquilo, pode ser a CN. Então, caixa tipo CN, especifico ali, o condutor de cobre é o que está planilhado, qual que é o padrão do poste, é 200 Dan, qual categoria, 38, e aqui é quando é o poste que vem da rua mesmo, né, diferente do condomínio. Aqui é a mesma coisa, são as mesmas informações que são tabeladas lá, tá? Então, o ramal de ligação que chega da Copel, o que vai entrar para o medidor, né? Então, isso tudo aqui é tabelado. É só uma questão de você fazer a substituição das informações para entregar no seu projeto, tá? E aqui é o medidor, tá? Então, a gente tem, agora aqui que eu não me lembro qual que é um e qual que é outro. Agora chega depois, né? Antes vinha primeiro no disjuntor, ia para o medidor e depois ia para casa. Agora não, agora chega direto no medidor e depois que vai para o disjuntor e vai para casa, tá? Eu deixei os dois exemplos aqui para a gente perceber qual que é a diferença. A Copel, ela reprova, tá? Se vocês forem fazer uma instalação hoje, vocês têm que fazer do jeito novo, né? Porque senão ela vai reprovar, ela vai dizer, não, tá errado, vocês estão fazendo errado. Tem que passar depois, tá? Então, isso aqui são os detalhes que tem que ter no projeto para o eletricista poder instalar, tá? Então, voltando aqui para o nosso projeto. Então, agora seria o momento da gente fazer o nosso lançamento de pontos, tá? Como que a gente faria isso? Então, a gente pegaria, por exemplo, aqui, né, se vocês tiverem um outro modelo de iluminação, não tem problema, só tem que pôr na legenda. Então, que cômodo que é esse lá no meu projeto? É um quarto, né? Vou diminuir um pouquinho. É um quarto, né? Deixa eu ver. Aqui. Isso, um dormitório, tá? O dormitório 2. No dormitório 2, lá na minha planilha, na minha previsão de cargas, quantos pontos de iluminação? É um de 100 e 2 de 60, certo? Então, vai dar 220. Então, eu posso colocar um de 100 e 2 de 60, eu posso colocar 2 pontos com 110 VAs, né, informado. Posso colocar um só com 220 VA, tá? Então, o importante aqui é que a gente está indicando qual que é a potência que aquele quarto precisa, tá? Para colocar ali, eu quero 5 lâmpadas dicróicas, isso é luminotécnico. Vocês tiveram, né, uma parte da disciplina que é o luminotécnico, tá? Normalmente a gente não faz o luminotécnico, quem faz o luminotécnico é um arquiteto, tá? Então, a gente vai indicar ali qual que é a quantidade de potência que esse quarto precisa, tá? Então, quais seriam as informações? Deixa eu pegar aqui. Eu diminuí pela metade, tá? O tamanho. Eu vou ter que diminuir um pouquinho mais. Então, por exemplo, eu tenho que indicar isso para todos os elementos, tá? Seja tomada, seja o que for. Então, qual que é o meu circuito? Então, meu circuito de iluminação lá do meu dormitório 2 é 1. Qual que é a minha potência? 220 VA. Certo? E qual que é a minha atribuição de interruptor? Porque eu vou ter que ter um interruptor para poder acender essa lâmpada, certo? Então, eu vou colocar que o meu interruptor vai ser o A.
Essa potência aqui, eu já falei na outra aula que a gente calcula pela lâmpada incandescente, né? Porque a norma não foi atualizada ainda. Só que a gente não tem mais lâmpada incandescente para vender. A gente tem fluorescente ou LED, tá? Então, vai do critério de cada projetista. E eu faço a conversão, tá? Então, por exemplo, indico lá que é um ponto de sei lá, 60 watts de lâmpada fluorescente, tá? Aqui na planilhinha, a gente tem já uma tabelinha de conversão ali, ó. Tem uma lâmpada de 100 watts incandescente, tem 1.507 lux, e a lâmpada 27 fluorescente tem 1.677. Então, eu posso substituir, né, 100 por 27, e a de 60 por 15. Posso fazer isso. Não tem problema, porque eu sei que o meu 220 VA vai ser atendido por causa da quantidade de lux, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, vai dar 57 watts, se for uma lâmpada fluorescente, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 60 watts. 60 watts. Então, eu sei que eu posso pôr uma lâmpada de 60 watts aqui, ou duas de 30, né? Isso é o de menos, tá? O símbolo da lâmpada fluorescente, ele é um pouquinho diferente, tá? Ele é assim, ó. Se vocês quiserem também mudar ali, não tem problema, tá? Ó, a lâmpada fluorescente é a simbologia lá na norma, é assim, tá? Então, é só deixar bem claro no projeto, tá? Ok. Aí eu vou colocar um interruptor. Deixa eu ver, não tem interruptor aqui, tá? O meu interruptor, ele é um círculozinho assim, ó. Vê? Deixa eu entrar aqui no normas. Normas.com. Ai, mudou. Mudou a senha. Que beleza. Tá. É tão difícil de achar norma na internet também que vocês não têm ideia. Deixa eu ver. Acho que aqui não vai aparecer. Isso aqui é de 1989, não sei se está atualizada. Vamos ver. Ó, aqui, ó. Então, o símbolo de interruptores, ó, interruptor de uma seção, tá vendo? Ó, ele tem ali qual que é a lâmpada que ele está ligando. Aquele Azinho ali, ó, é a lâmpada que ele está ligando. Então, o interruptor de uma seção é um círculo vazio, de duas seções, que é um interruptor com duas teclas. Aquele ali é com três, né? Então, ele acende três seções diferentes, então, A, B, C. Esse pintado aqui é um interruptor paralelo. Vocês sabem o que é um interruptor paralelo? Né? Acende aqui e apaga lá, ou acende lá e apaga aqui. O intermediário é quando você tem, por exemplo, dois paralelos e mais um terceiro interruptor. Então, esse interruptor é um intermediário, tá? Minuteria, que é quando você tem um sensor de presença, que apaga a luz, você vai lá e aperta, né? Então, aqui tem a simbologia, tá? Aqui, ó, como é um quarto, a gente pode colocar um paralelo, né? Porque a pessoa acende na porta e apaga quando vai dormir. Mas aonde que é a cama mesmo? A gente vem aqui, olha o layout, coloca ali mais ou menos onde é que tá, do ladinho da cama. Aí você indica ali qual que é a lâmpada, tá? Isso quando você trabalha com software, ele faz automaticamente. E como é paralelo, ele é uma... Qual que é o bloco ali? Ah, eu não tenho esse bloco lá. Isso, eu fiz um círculozinho. Deixa eu pegar aqui.
Nossa. Professora, qualquer